Aí eu tenho um outro aqui e mais um aqui, tá? Esse daqui é de 5 ohms. Esse daqui é de 7. Aí eu tenho outro aqui embaixo. E aí ele fecha a malha, né? Na verdade aqui esse de baixo vale 4. Esse outro aqui vale 8. Então, olha só. Eu tenho aqui o ponto A e aqui eu tenho o ponto B, tá? Muito bem. O que nós temos que olhar aqui é o seguinte. Notem que eu tenho aqui um circuito onde eu tenho alimentação A até B. Então, aqui poderia ser, por exemplo, uma lâmpada, poderia ser algum circuito eletroeletrônico. Então, eu tenho vários resistores aqui. Eu tenho esse. Notem que esses dois aqui, eles estão em paralelo um com o outro. Esses dois aqui, eles estão em série. Esse daqui está em série. Então, o que nós temos que apresentar é um resistor equivalente. Então, para resistores equivalentes, resistor equivalente em série, a gente simplesmente pega o R1 e soma com o R2, tá? E assim sucessivamente. Agora, se for um resistor equivalente, onde ele está em paralelo, então o que a gente faz? A gente pega o resistor 1, multiplica pelo resistor 2 e divide pela somatória de R1 mais o R2. Ou, se preferirem, pode ser assim, ó. 1 sobre o resistor equivalente, tá? Será igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Só que essa forma é igual a essa. Eu acho que essa daqui ela é mais fácil da gente trabalhar, tá? Então eu vou trabalhar com essa daqui. Muito bem. Se preocupa não de apagar, porque isso daí eu vou colocar no vídeo depois para vocês, tá? Então vamos pegar e vamos fazer uma divisão aqui. Olha só. Antes da gente começar, a gente precisa dar uma olhada no circuito e tentar identificar os resistores que estão em paralelo e os resistores que estão em série. Por exemplo, olha só, esse daqui de 1.2, ele está em paralelo com o resistor de 6, tá? Esses dois. Já esses dois aqui, ó, esses dois, eles estão em série, 5 e 7. E esse de baixo, ele está em série entre 4 e 8. Então, eu vou ter que fazer uma divisão, vou ter que fazer uma escolha. Eu vou pegar primeiro esses dois aqui, ó, né? Vou começar por esses dois e vou apresentar um resistor equivalente ali. Então, eu vou chamar isso daqui de 1, tá? Então, olha só, como é que vai ficar essa história ali? Então, eu tenho o resistor equivalente 1, que é aqueles dois. Se o resistor equivalente, eu sei que eles estão em série, o que eu faço? Eu vou somar esse de 5 mais o outro de 7. Isso daqui eu vou ter um resultado de 12 ohms. Então, aqui em cima, eu fiquei com quanto? 12 ohms. Tá certo? Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar esses dois aqui, ó, esse com esse. Então, eu vou somar esses dois. Vou chamar de 2. A mesma coisa, eu percebi que eles estão em série. Se eles estão em série, então vou chamar resistor equivalente 2. Eu vou pegar o 4 e somar com 8. Então, vai ficar 4 mais 8 igual a 12 ohms. Tá certo? Então, aqui, a mesma coisa. Entre esses dois aqui, deu 12. Esse
Esse daqui deu 12 ohms. Esse de baixo aqui. Então, 12 ohms de cima, 12 ohms de baixo. E aí, o que eu faço? Eu vou reduzindo, né, o meu circuito. Tá? Vou reduzindo. De que forma? Eu vou reescrever ele de novo. Eu vou dizer o seguinte, ó. Esse sobe, desce, né? E aqui eu tenho mais um. Aqui é 1,2 ohm. Aqui é 6 ohm. E aí, aqui, eu vou colocar quem? Eu vou colocar aquele que eu achei lá em cima, de 12. Então, aqui passou a ser 12 ohm. E o de baixo, olha só, também passou a ser 12 ohm. 12. E aqui eu tenho o ponto A, tá? Então, notem que agora eu fiquei assim, com esse daqui é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Eu posso fazer esse primeiro, eu posso fazer esse primeiro, tanto faz, tá? Eu vou fazer esse daqui primeiro, olha só. Eu vou apresentar um resistor equivalente para esses dois caras aqui, ó. Então, esse resistor equivalente, eu vou dizer o seguinte, resistor equivalente será, notem que esse com esse daqui, eles estão em paralelo. Se é paralelo, então vai ser 12 vezes 12 dividido pela soma dos dois. 12 mais 12. Tá? Isso vai dar quanto aqui? Deixa eu ver. Deixa eu fazer a conta. Cadê minha calculadora? Ó. 12 ao quadrado. Epa, 12 vezes 12 deu 144. Então aqui vai ser 144 dividido por 12 mais 12, que é 24. Então eu pego 144 e divido por 24. Deu 6. Tá? 6. Então, 6 ohms. Olha só. Esses dois resistores aqui, eles podem ser representados por um resistor de 6 ohms, tá? E aí o que eu faço? Eu vou de novo desenhar a malha, tá? Então toda vez que eu faço uma mudança, eu tenho que desenhar a malha de novo. Então desse lado aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho um resistor de 6, né? Aqui em cima, eu tenho um resistor de 1,2, né? E aqui, eu vou substituir por um de 6 agora. Ó. Aqui é meu ponto B, tá? 6 ohms. Aí o que acontece? Olha só que interessante. A corrente, ela vem por aqui, ela divide um pouco para cá e um pouco ela vai para cá. Depois ela junta aqui e vai para frente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apresentar um resistor que ele represente a soma desses dois aqui, ó. E esses dois, eles estão em paralelos. Se eles estão em paralelos, o que eu tenho que fazer? Resistor equivalente nesse caso será 1,2 vezes 6 dividido por 1,2 mais 6. Tá? Então, 1,2 mais 6, 1,2 vezes 6 dá 7,2. Então aqui eu tenho 7,2 dividido por 6 mais 1,2, 7,2. Isso daqui vai dar 1 ohm, tá? Muito bem. Então, essa representação aqui, esses dois aqui, vai ser um resistor de 1 ohm, tá? Muito bem. Apago de novo o meu circuito e reescrevo ele. Olha só. Agora, ele vai ser escrito assim, ó. Ponto A, vou até o ponto B, mas eu tenho um aqui de 1 ohm, né? 1 ohm, que é esses dois paralelos. Depois eu tenho um outro de 6 ohm, que é esse daqui na frente.
e chego até o meu ponto B. Notem que agora eles estão em série. Se eles estão em série, então eu tenho que reescrever assim, ó. Resistor equivalente é igual a 1 mais 6, que é igual a 7. Tá? Muito bem. Então a soma desses dois aqui, ó, deu 7 ohms. Muito bem. Aí eu apago de novo a minha continha e reescrevo novamente o circuito. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui é o meu ponto A, e coloco um resistor aqui no meio até o ponto B. Tá? Esse resistor aqui no meio vai ser representado por esse de 7 aqui, ó. 7 ohms. Tá? Então olha que legal. Aqui em cima eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistores. Cada um tinha uma resistência específica. Eu tinha uma tensão que saía do ponto A e chegava no ponto B. Tá? E aí, eu fui reduzindo essa malha elétrica, eletrônica, até que eu cheguei numa malha simples equivalente. Tá? Então, quer dizer, se eu substituir do ponto A até o ponto B por um resistor de 7 ohms, equivale a todos eles que estão nessa malha de cima. Tá bom? Então, esse daí é a redução de uma malha apresentando um resistor equivalente. Tá? Muito bem. Então, esse daqui é o primeiro exercício lá da lista. Então, vou fazer mais um. Tem que molhar o pano um pouco, porque está sujando a lousa já, né? Aí não adianta. Senão começa a ficar muito embaçado aqui, fica muito sujo. Se não limpar direitinho, aí fica, ela vai manchando. Se ela manchar, aí já viu, né? Perde a lousa. Aí fica uma lousa horrorosa. E você merece uma lousa limpa, né? Muito bem. Olha só. O próximo lá que está do lado é justamente esse daqui, ó. Olha que coisa legal. Aqui eu tenho ponto A. Esse ponto A tem um resistor, tá? Aí aqui eu tenho ponto C. Aí na frente eu tenho outro resistor que vai até o ponto E, tá? Aqui embaixo eu tenho outro ponto chamado ponto D. Aí eu tenho um resistor aqui nessa posição, outro resistor aqui nessa posição, tá? E outro resistor nessa posição. Aqui é o ponto E. Aqui em cima eu tenho outro resistor, que é o... E aqui em cima eu tenho outro resistor. Tá? Muito bem. Então, olha só, como que vai ficar isso? ACEDF. Tá certo. Aqui vale 3 ohm. Aqui vale 3 ohm. Tá? Esse daqui vale 4. Esse daqui vale 6. Esse daqui vale 2. Tá? Ah, tem mais um aqui embaixo, que é o ponto B, tá? Eu esqueci de colocar. Esse de baixo vale 1.
ohm. E esse do meio vale 6. 6 ohm. Tá? Então, olha só. Parece um circuito muito complicado, né? Isso daí é o que a gente encontra aí no nosso dia a dia, né? De repente a gente vai lá montar um circuitinho e a gente tem lá uma série de resistores. Muito bem. Aparentemente ele parece complicado, mas o que nós temos que ter é a sensibilidade de bater o olho no circuito e tentar enxergar quais estão em paralelo e quais estão em série. Olha só, por exemplo, esse daqui está em série com esse? Não está. Sabe por quê? Quando a corrente ela faz o caminho, né? A corrente ela pega esse caminho. Quando ela chega nesse ponto de intersecção aqui, ó, o que acontece com a corrente? Parte vem para cá, parte vai para lá, para lá, para lá e para cá. Então, quer dizer, não é só esses dois que tá na linha. A corrente ela vai ser dividida por outros caminhos. Então, eu não posso afirmar que esses dois aqui eles estão em série. Porque a corrente chega aqui, ela divide. Se a corrente sai daqui, por exemplo, chega nesse ponto de intersecção aqui, ó, parte dessa corrente vem para baixo e vai para frente. Chega aqui no ponto C, o que acontece? Olha só que loucura. Parte da corrente vai para frente e parte desce, né? Então, aqui nesse meio não dá para a gente mexer. Tenta mexer nas extremidades para começar. Por exemplo, esse, eles estão em paralelo. Porém, tem um em série aqui embaixo. Então, tem que começar por onde? Por aqui, tá? Esses dois aqui, ó, esses dois aqui, eu vou somar esses dois como se eles estivessem em série. Se ele está em série, porque a corrente ela vem por esse caminho e vira para cá. Então, eles estão em série, tá vendo? A corrente não divide. Então, o resistor equivalente para esse cara aqui será 4 mais 2, que é igual a 6, tá? Então, 6 ohms. Então, esse trecho aqui, ó, vale 6 ohms, tá? Bom, qual que é o grande problema disso tudo? É que para cada mexida que a gente faz, a gente tem que refazer o desenho, tá? Então, o que eu vou fazer? Refazer o desenho. Eu vou pegar o ponto A, vou até o ponto C, vou até o ponto E, tá? E aí, eu desço, tenho esse cara aqui que nós não mexemos com ele ainda, né? Ainda não. Aqui é meu ponto B. Ponto B. Aqui eu tenho um ponto que ele vem até aqui, ó. Tá? Ok. Muito bem. Aqui em cima continua sendo 3. Aqui 3. Esse daqui é o de 6. Esse daqui é o de 6 ohm, né? Esse daqui pequenininho. Esse eu esqueci de colocar aqui o valor dele lá no começo, né? É 6 também, tá? 6 ohms. Então, esse daqui é 6 ohms, né? Esse daqui é de 1. Muito bem. Olha só. Aí, esses dois aqui, que eu juntei eles quando eles estavam em série, ele vai ser assim, ó. Ó, tá? Esse é o novo. Que novo? 6. 6 ohms. Tá? Esse é o novo. 6 ohms. Muito bem. Aí, olhando de novo no circuito, eu notei o seguinte, que esse daqui ficou paralelo a esse, ó. Esses dois. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar esses dois aqui como se fosse um paralelo. Né? Como que eu faço um paralelo? Paralelo é 6 vezes 6 mais 6 dividido por 6 mais 6. Então, é 36 dividido por 12, que dá 3. 3 ohms, tá? Muito bem. Então, o que acontece? Esse daqui passou a ser
3 ohms, que é a soma desses dois aqui. Muito bem. Refazendo o circuito. É assim que tem que ser, gente. Não tem outro jeito, tá? Tem que ser na unha mesmo. E aí, o que acontece? Ó, aqui continua sendo 3 ohms. Aqui continua sendo 3 ohms. Aqui continua sendo 6 ohms. Aqui, 6. Aqui, 1 ohm. E aí, eu vou substituir esses dois aqui por um só aqui no meio. Que é o quê? 1 de 3. 3 ohms. Tá? 1 de 3 ohms. Muito bem. Agora, notem o seguinte, ó. Ficou esse. Parece que eles estão em série, né? Mas não estão. Porque a corrente, quando chega aqui, ela desce e vai para frente. A corrente, ela divide nesse ponto aqui. E aqui a corrente divide também. Então, se a corrente divide, significa que eles não estão em série, não. A corrente não tem um caminho só. Ela pode vir por aqui, pode vir por aqui. Tanto faz, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar o que está em série. Quem está em série são esses dois aqui, ó. Esses estão em série. Porque a corrente, ela vem, passa por esse de 3, vai lá na frente, volta e passa por esse de 3. Então, essa corrente sim está em série. Resistor equivalente, de novo, para série. 3 mais 3, igual a 6 ohms. Então, eu vou representar esse daqui por 6 ohms. Tá? Muito bem. Agora, o que nós temos que fazer? Redesenhar. Tem que redesenhar, tá? Muito bem. Eu vou desenhar aqui no meio, ó. Vou fazer aqui no meio o desenho, né? Vou representar esses dois aqui, ó. Aqui é o meu ponto A, aqui é o meu ponto B. Ponto A e ponto B é como se fosse uma tensão, né? 12 volts, 6 volts, 3 volts, tanto faz, tá? Então, aqui é o meu ponto A. E esse ponto A, ele continua tendo um resistor aqui. Aí ele tem o ponto C que está aqui, né? E aí ele desce. Aqui eu tenho de 6 ohms. E ele vira para o ponto B. Esse ponto B, ele junta com esse, né? E eu tenho mais um aqui, ó, atravessando. Que esse daqui é de 6. Esse de cima é de 3. Esse de baixo é de 1. Mas aí, eu não posso esquecer que eu tenho que colocar um que representa esse de 6, que foi a soma desses dois aqui, ó. Como que eu faço? Assim, ó. Esse daqui vale 6 ohms também, ó. Vale 6 ohms, tá? Muito bem. Aí, o que eu tenho que fazer agora? Olhar de novo na ponta da malha. Notem que esse daqui e esse daqui, eles ficaram paralelos. Se ele ficou paralelo, como que é a conta deles? A conta deles será resistor equivalente é igual a 6 vezes 6, 6 vezes 6 dividido por 6 mais 6. Então será 36 por 12. Isso daqui vai me dar um valor de 3. Isso daqui eu vou representar por 3 ohms. Tá? Aí, eu tenho que, de novo, reescrever a malha. A vida é assim, gente. Aqui eu tenho um, né? Aqui eu tenho um outro. Aqui eu tenho um que desce, certo? Aqui vale 3 ohms. Aqui vale 6 ohms. E aqui vale 1. Agora, o que mudou? O que mudou foi que eu somei esses dois aqui, ó, esse com esse. Então, eu vou representar ele aqui, ó. Quanto que ele vale a soma dos dois? Vale 3. 3 ohms, tá? Muito bem. Aí, gente, olha que coisa louca. A corrente,
A corrente ela sai lá do ponto A, passa por esse de 3, só que ela divide para cá e para baixo. Então, esse e esse aqui, eles não estão ainda em paralelo, porque na verdade o que acontece? Eu tenho um aqui na frente, ó. Então eu tenho que fazer o seguinte, esse com esse, eles estão em série. Se está em série, então eu vou somar esses dois aqui, ó. Tá? Como que eu somo eles? Se ele está em série, então o resistor equivalente será 3 mais 3. 3 mais 3, igual a 6 ohms. Muito bem, tem que reescrever a malha, né? Que eu tenho ponto A. Agora, o que acontece? Eu venho até aqui, ó. Ponto B. Tá? Aqui vale 1 ohm. Aqui vale 6 ohm. E agora, eu tenho que colocar alguma coisa aqui que representa esses dois aqui, ó. Esses dois deu 6, a somatória dos dois, ó. 6 ohm. Então, eu saio daqui, vou reto, desço e volto na malha. Isso aqui vale 6 ohm também, que é a representação da soma daqueles dois. Muito bem. Agora, olha que legal. Esses dois aqui ficaram em paralelo. Ficou em paralelo? Resistor equivalente. Paralelo é 6 R1 vezes R2, 6 vezes 6, dividido por R1 mais R2, que é 6 mais 6. Então vai dar 6 vezes 6, 36, dividido por 12, 3. 3 ohms. Tá? Muito bem. Agora, eu cheguei no ponto A. No ponto A. Eu estou em A. Aqui é B. Aí o que acontece? Eu estou nesse pontinho aqui, ó. Tá? E aqui embaixo, eu tenho quem? Eu tenho um de 1 ohm. 1 ohm. Tá? Um só. Muito bem. Agora, eu tenho que pegar esses dois aqui que eu somei eles em paralelo e representar aqui, ó. Tá? Representei aqui. Então, quanto vale esse daqui que representa esses dois? Vale 3. Se é 3, 3 ohms. E agora ficou assim, ó. Esse com esse ficou em série. Certo? Se ele é em série, então como que eu vou montar isso? Resistor equivalente é igual a 3 mais 1. 3 mais 1 igual a 4 ohms. Tá? 3 mais 1 igual a 4 ohms. Então, olha só que interessante. O ponto A estava aqui, certo? Eu posso pôr um resistor no meio aqui entre os dois, até o ponto B, que representa a somatória de todos eles, que é um resistor de 4 ohms. 4 ohms, tá? Então, olha que legal. Eu comecei aqui em cima, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resistores. Fui somando, fui reduzindo a malha, reduzindo, até chegar num circuito simples. Do que? De uma taxa diferencial de tensão de A até o ponto B, com um resistor de 4 ohms. Então, o que acontece? O total de consumo de corrente, de tensão, taxa diferencial de tensão na malha, seria representado por um resistor de 4 ohms. Tá? Simples assim. Tá bom? Então, olha que coisa legal. Eu tenho uma malha inteira com um monte de circuitos. Quando eu coloco um resistor, gente, pode ser uma lâmpada, pode ser o que você quiser. Né? Uma lâmpada, eu represento ela como se fosse um resistor também. Por que um resistor? Porque, na verdade, o que acontece? A lâmpada, para ela poder funcionar, eu tenho que passar uma corrente elétrica nela. Para passar essa corrente elétrica e a lâmpada acender, por exemplo, eu tenho que ter uma carga de resistência para o filamento poder incandescer, né? Para ele poder acender, senão não acende. Então aí eu posso representar esses resistores aqui como se fosse uma lâmpada, tá? E aí eu vou reduzindo, até chegar num circuito simples de
extremidade A e extremidade B de 4 resistores. Então vamos supor que isso daqui fosse algo assim, né? Ó. Por exemplo, olha que coisa legal. Né? Vamos supor que fosse aqui uma bateria, tá? Uma bateria qualquer. Eu vou chamar isso daqui de ponto A, né? Eu vou chamar isso daqui de ponto B, tá? E aí, um circuitinho simples, ó. Um circuito simples. Quanto que é o resistor que representa tudo isso daqui? 4 ohms. 4 ohms. E aí o que acontece? Vamos dizer que aqui seja o polo negativo e aqui seja o polo positivo. Isso daqui tem uma tensão qualquer. A corrente, ela vai circular dentro da minha malha, né? A corrente I, ela vai circular dentro da minha malha. Então, se isso daqui for uma lâmpada, por exemplo, vai acender, tá? Se for um LED, acende. Se for um relé, liga, ele dá o contato e assim por diante, né? Como que você acha que uma lâmpada dessa funciona? Exatamente assim. A energia gerada lá nas turbinas das hidrelétricas manda a corrente para nós até aqui, tá? E aí eu coloco uma lâmpada no meio do caminho, essa corrente ela passa pela lâmpada e retorna. Tá? É assim que funciona. Tá bom? Muito bem. Então esse daí é o que nós acabamos de fazer, que é o exercício segundo lá da lista, né? Vou fazer mais um. Tá? Vou fazer mais um. Esse é bem interessante. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar. Muito bem, gente. É isso aí, rapaziada. Vamos tocando. Vamos tocar porque atrás vem gente, né? Meu pai falava isso. Toca o barco. Toca o barco. Então, eu vou fazer o que der hoje, depois eu vou deixar vocês fazerem o resto lá, tá? Isso daí vai ser a avaliação, da avaliação P2 de vocês, hein? Não se esqueça, tá? Ó, vamos imaginar que aqui, ó, olha que coisa legal. Olha que coisa legal que é isso daqui, tá? Bom, então, eu tenho aqui o ponto A, tá? O ponto A e o ponto B, tá? Então, o que que acontece? Se isso daqui for uma bateria, por exemplo, o que que vai acontecer? A corrente, ela vai sair do ponto A, passar por esse resistor, e vai descer por esse resistor, e vai vir até o ponto B e voltar para trás. E o que vem por cima faz esse caminho, só que tem um problema. O ponto D e o ponto C, eles estão em curto-circuito. Curto-circuito, fechei direto. Não tem resistor, não tem nada. Simplesmente fui lá e fechei o fio. Vai pegar fogo, lógico, né? Bom,
E aí, quando vocês encontrarem um circuito onde você tem essa ondinha levantada, significa que o fio, eles não se tocam, tá? Um passa por cima, outro passa por baixo, eles não se tocam. Muito bem. O que nós precisamos entender é o seguinte, olha só, quando eu encontrar uma situação dessa, tá vendo que o ponto D e o ponto C, eles são comuns, ó, eles são comuns, né? Ponto D e ponto C, é comum. Então, eu vou reescrever esse circuito da seguinte forma. Eu tenho aqui o meu ponto A, né? E aqui eu tenho meu ponto C. Tá? Aqui embaixo eu tenho meu ponto B. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse resistor R e vou colocar aqui. Só que o ponto D, certo? Ele é o mesmo que o ponto C. Isso daqui não significa, não é que ele quer dizer que ele é paralelo, não. Significa que é o mesmo ponto. Ponto D e ponto C é o mesmo. Tá? São o mesmo ponto, porque ele está em curto-circuito. Ó. Então, e o ponto B está aqui. Ó. E aí eu tenho outro que vem de lá de cima. Ó. Eu tirei esse do meio, agora ele vem direto. Tá? Que é o meu R. Muito bem, gente. Então, olha só. O que nós temos que entender aqui é o seguinte. O ponto A, ele vai até o ponto C. Mas o ponto C está ligado em D. Então, quer dizer que A vai até C, mas A vai até D também. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, demonstrar isso aqui, ó. Então, eu tenho esse R, que é esse daqui, né? E tem outro R aqui em cima, que é, na verdade, o ponto D ligado em A. Tá? Então, tem duas vezes R. E aqui continua sendo o ponto DC. Aqui não vai dar, tem que mudar aqui. Aqui continua sendo o ponto DC. Tá? Muito bem. Aí, o que acontece? Notem que o ponto B, ele está ligado em D, mas eu levei o D aqui para cima, certo? Está aqui em cima agora. Então, e o ponto B está ligado em C. Então, o que ele tem que fazer? B está ligado em C, que está aqui. E B, ele tem que ser ligado em D. Mas D está lá em cima agora. Tá? D, aqui é B. D para, ó, B para C, B para D. B para C, B para D. Tá certo? Aqui é a mesma coisa. A para C, A para D. Tá? Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que reescrever esse circuito. Então, olha o que nós vamos ter que fazer. Vamos pegar esse circuito aqui, ou esse daqui, e vamos reescrever isso daí como se fosse um paralelo. Certo? Esse é paralelo desse. Então, olha só. Esse daqui, que eu vou chamar de RQ1. RQ1, RQ equivalente 1, será igual a quê? Esses dois são paralelos, não são? Então, como que eu escrevo paralelo? Paralelo é assim, ó. R vezes R dividido por R mais R. Tá? Então, como é que vai ficar essa história aqui? R vezes R é R ao quadrado. Certo? R mais R é 2R. R quadrado, eu tenho 2R aqui e um R aqui em cima. Então, eu corto um de cima e um de baixo. O que vai sobrar aqui será R sobre 2. Tá? Então, aqui aqui vai ser igual a R sobre 2. Tá? Agora eu vou pegar esses dois aqui, ó, em paralelo também. Eu vou chamar isso daqui R equivalente 2.
R equivalente 2 vai ser R vezes R, porque eles estão em paralelo. R vezes R dividido por R mais R. R mais R. R vezes R, R resistor ao quadrado. R mais R duas vezes o resistor. Então, aí o que eu faço de novo, eu tenho 2R aqui e 1R aqui. Então, eu corto esse com esse, sobra um R só. Então, vai sobrar R sobre 2. Tá? Ok? Muito bem. Então, o que aconteceu? Eu fiquei aqui com o resistor R sobre 2, um R sobre 2 e um R. Agora eles ficaram todos em série. Olha que coisa legal. Então, vou reescrever aqui, ó. Eu tenho um resistor aqui, que ele vai até aqui, né? Depois ele desce, outro resistor aqui e outro resistor aqui. Tá? Esse de cima aqui é R sobre 2. Esse daqui nós trocamos por R sobre 2. E esse daqui continua sendo R, que é o do meio aqui, ó. Tá? Notem que agora, esses resistores aqui, aqui é o ponto A, né? E aqui é o ponto B. Note o seguinte, ó. A corrente, ela sai daqui, ela vai para cá e vem para cá. Ela dá a volta nos dois resistores e chega no ponto B. Ou ela vem por aqui, passa por esse resistor e chega no ponto B. Agora, o que aconteceu? Esses três não estão em série. Quem está em série é esse com esse. Tá? Esses dois estão em série. Então, como é que nós vamos fazer a série dele? A série dele, resistor equivalente, será igual a R sobre 2 mais R sobre 2. Tá? Muito bem. Como é que eu faço a somatória desse negócio aí? Simples, né, gente? Resistor equivalente, R mais R, 2R. Dividido pela base. A base é a mesma, 2. Tá? Então, se eu corto esse cara aqui com esse, sobrou o quê? R. Então, vou reescrever de novo a malha. Eu tenho o ponto A e o ponto B. Aqui vale R. E aqui do lado, eu vou trocar por o que eu achei ali, ó. Então, vai ser assim, ó. Que é o meu R, que saiu daqui. Agora, eles estão em paralelo. Aqui é o meu A e aqui é meu B. Se eles estão em paralelo, como é que vai ficar essa história aqui? O resistor equivalente é igual a R vezes R, R vezes R, dividido por R mais R. Então, como é que vai ficar essa história aqui? R mais R, R vezes R, é R ao quadrado. R mais R é 2R. Tá? Aqui eu tenho R ao quadrado e aqui eu tenho 2R. Então, o que eu vou fazer? Tiro um daqui e um daqui. Então, o que sobrou? R sobre 2. Tá? Então, para mim sair do ponto A, chegar no ponto B, eu coloco um valor de resistor de R sobre 2. Tá? Então, por exemplo, quanto vale R sobre 2? Qualquer valor. Pode ser um de 100 ohms. 100 ohms dividido por 2, 50 ohms. 500 ohms dividido por 2, 250 ohms. Tá? Então, olha que coisa interessante. Eu tinha um circuito aqui que ele parecia que não tinha solução. Por fim, eu fui reduzindo, até chegar nele, que é a versão final. Então, para mim sair do ponto A e chegar no ponto B, eu preciso colocar um resistor aqui de R sobre 2. Tá? Então, de uma forma geral, é isso daí. Viu? Deixa eu limpar meu pano lá, eu preciso molhar ele, porque senão ele não vai secar, ó.
de uma forma geral, é isso, tá, gente? Não tem muito o que fazer. O que nós temos que observar é o seguinte: na hora que a gente estiver montando, né, o circuito, nós precisamos olhar para ver se o circuito, se os resistores, eles estão em paralelos ou eles estão em série, ligados entre eles, né? Então, a partir do momento que a gente enxergar isso dentro do nosso circuito, aí fica fácil. Aí você vai fazendo as contas, né? Fazendo o nosso circuitinho aí para fazer uma representação, tá? Muito bem. Então, olha só. Deixa eu ver quanto que eu já fiz já. Deixa eu dar uma olhada quanto que eu fiz. Vamos lá. Vocês estão ainda aí ou não? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui, ver quantos tem ainda. Só Jesus na causa, né, Diogo? Bom, ó, esse daqui eu vou deixar para vocês fazerem. Esse daqui é legal também, viu? Eu vou deixar para vocês fazerem. Esse daqui está em paralelo com esse, faz esse primeiro, depois esse daqui em série. Esses três em paralelo vai sair um que vai seriar com esse. Aqui é a mesma coisa. 3 em paralelo que vai seriar com esse. E aí, esse vai estar tudo em série. Aí vocês somam e assim por diante, tá? Muito bem. Vou fazer esse daqui, ó. Esse do lado aqui, né? Esse pequenininho aí. Deixa eu dar uma olhada no desenho. Sessenta, 20, 60 ohm, 20 ohm, 25, 80 ali em cima. Aqui do lado, deixa eu ver quanto que vale esse outro aqui, não estou vendo. 20 também. 21. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Ok. Muito bem, gente. Então, vamos lá. Olha só. O que eu coloquei na lousa é esse que está aí, né? Vamos imaginar que esse daqui é o ponto A e esse daqui é o ponto B da minha tensão. Então, o circuito está dividido assim. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 resistores. E aí, a corrente ela vem por aqui, chega aqui, ela divide, ó. Ela vem para cá, né? Chega aqui, ela divide de novo. Então, o que acontece? Eu preciso pegar esses dois aqui e apresentar ele como se eles fossem um paralelo, tá? Esses dois. Então, esses dois aqui, eu vou dizer o seguinte: resistor equivalente é igual. Como eles estão em paralelo, será 20 vezes 60 dividido por 20 mais 60. Então, vai ser 6 vezes 2, 12, 1.200 dividido por 80.
1.200 dividido por 80, 120 dividido por 8. Vai dar 15, tá? Então, isso daqui vai dar 15. Então, eu vou colocar um resistor aqui no meio do caminho de 15. E aí, o que eu vou fazer? Vou reescrever de novo o circuito. Então, aqui é meu ponto A. Aqui eu tenho um resistor. Aqui eu desço, tenho um resistor, desço, tenho outro resistor, desço. Vou para frente, tenho um resistor, desço. E aí, eu volto no ponto B, tá? Aqui em cima vale 80. Aqui vale 25. Aqui embaixo é o novo que eu descobri que vale 15. E aqui do lado vale 20. Tá? Muito bem. Então, olha só. Agora, o que eu preciso ver? A corrente ela vem e passa por aqui, só que esse daqui é o mesmo caminho desse. Se é o mesmo caminho, então eu vou apresentar esses dois aqui como se fosse um resistor de série. Então, como que eu vou montar isso? Então, vai ser resistor equivalente é igual a 25, série eu somo, mais 15. Então, vai ser, eu tenho 5 e 5, 10, vai 1, 40 ohms, tá? Muito bem. Aí, eu tenho que reescrever o circuito, né? Redesenhar. Então, como que eu faço para redesenhar o circuito? Né? Como que eu vou fazer para redesenhar o circuito? Simples, né, gente? Eu vou vir aqui, vou colocar um que equivale, que é o que eu achei aqui, né? Esse daqui vale 40, que é o que eu achei. Esse daqui continua valendo 20 ohms, e lá vale 80. Então, agora sobrou esses dois aqui, ó. Vou somar esses dois. Só que eles estão em paralelo. Como que eu faço a somatória entre eles? Resistor equivalente é igual a 40 vezes 20, porque eles estão em paralelo, vai ser igual a 40 mais 20. Então, eu tenho 4 vezes 2, 8, dividido por 60. Então, é 80 por 60. 80 por 6. Vai dar 13,33, tá? 13,33. 13,33 ohms. Né? Muito bem. Aí, o que eu vou fazer? Agora, eu vou ter que substituir esses dois aqui por um outro, né? Então, eu vou apagar de novo aqui, tá? Apago esse lado, né? Lá em cima tem um de 80, e aí eu venho aqui e coloco o que eu achei. O que eu achei é 13,33 ohms. Só que agora eles ficaram em paralelo, tá vendo? Desculpa, em série, né? Eles estão em série agora. Como eles estão em série, então é simples, né, gente? Eu vou somar. Resistor equivalente é igual a 80 mais 13,33. Isso daqui vai dar 73,33 ohms. Então, se eu fosse reescrever o circuito seria assim, ó. Ponto A, ponto B. Aí, eu coloco um resistor aqui, resistor de 73 não, 93, né? 73 não, né, gente? 93. 93,33. Aí, a pergunta é legal. Eu encontro um resistor comercial de 93,33? Não encontra. Então, eu tenho que colocar um resistor de quanto? De 100 ohms. Né? Porque não tem. Então, eu tenho que pegar um de aproximadamente 100 ohms. Que aí é um resistor comercial. 93,33 não, né? Não tem para vender
com essa bitola aqui de corrente, né? Então, é isso aí, gente. Aí, o que ficou lá no portal agora, eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Vou deixar para vocês mandarem bala lá. E aí vocês me entregam aí na data que está selecionada. E aí eu libero o outro para vocês, tá bom? Fechou? Pode ser assim? Bom, então, gente, é o seguinte, eu vou colocar esse vídeo, eu vou subir com esse vídeo lá no